convidada Deolane Bezerra impetrou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Os autos foram distribuídos e estavam conclusos para a decisão desde o dia 4 de abril. Um pedido de urgência, lógico, mas só ontem à noite, na véspera da audiência da senhora convocada Deolane Bezerra, foi exarada a decisão, o salvo-conduto. A Advocacia do Senado Federal agravou. Esse agravo foi distribuído mais ou menos 1h. E algo que eu gostaria de destacar aqui, para que os senhores entendam. Nós que somos advogados conhecemos bem as artimanhas da advocacia, não há nada de legal, mas o juízo foi induzido em erro, na minha opinião. Nós teríamos maior acesso aos detalhes, porque, em tese, está correndo em segredo de justiça estes autos. Primeiro, não vejo motivos para segredo de justiça. Contudo, mesmo em segredo de justiça, a senhora Deolane Bezerra mostrou esta decisão nas redes sociais. Na verdade, muitos de nós descobrimos não por e-mail ontem, mas pelas redes sociais, porque o Senado e a Advocacia do Senado não foram intimados até agora, até o momento, né? Ontem à noite o gabinete ou se habilitou. Qual que foi a decisão? Foi notificado ontem à noite. Mas nós mesmos descobrimos pelas redes sociais. Lamentável, e isso aqui pode incorrer em alguma responsabilidade por parte da senhora Deolane Bezerra. Outro detalhe que me causa espécie. Este HC foi distribuído por prevenção. Prevenção é quando um magistrado, quando um juiz já está naquele caso e esta nova petição, este novo caso, tem algo a ver, eu estou só saindo do juridiquês, tá? Tem algo a ver que chama a competência deste mesmo magistrado para que não há conflitos de decisões. Porém, distribuído por prevenção, por quê? Porque caiu com o mesmo ministro André Mendonça, um outro HC, na CPI da manipulação dos jogos e apostas. Porém, esta CPI nada tem a ver com aquela. Isso não é motivo de prevenção. Chegando o HC ao gabinete, o magistrado, quando verifica que não há prevenção, que a prevenção é definida pela presidência da Corte. Mas existe um gabinete que analisa, não é o ministro Barroso que fica olhando a prevenção uma por uma e distribuindo, tá, gente? Existe um gabinete que foi induzido em erro, porque a petição, com certeza, deve ter vindo. Distribua-se por prevenção aos autos número tal. Os autos já foram arquivados lá atrás. Ponto, não há prevenção. Mas, mesmo assim, se a distribuição do Supremo errou, a primeira coisa que se deve fazer dentro de um gabinete é analisar uma das primeiras preliminares aqui. A prevenção, quando o magistrado verifica que não há prevenção, ele declina da competência, remete novamente para a distribuição, para que o HC seja distribuído independentemente. Então, eu acredito que aqui também os nobres advogados, colegas nossos, conseguiram induzir em erro também o ministro André Mendonça, que é muito capacitado, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Muito capacitado, mas com todo o respeito, data máxima vênia, eu vou dizer que foi a assessoria do ministro. Algum estagiário também incorreu em erro. Mas tudo bem, ele ainda pode reverter isso em tempo, presidente, porque ele pode reconsiderar.
ele pode reconsiderar hoje, ainda mais em uma situação crassa. Isso aqui é uma questão muito comezinha do direito, muito simples. Mas quando a gente percebe isso, então a decisão dele aqui é nula. É nula. Por isso que nós já recorremos. Nós vamos trabalhar na segunda turma com os demais membros, vamos entregar memoriais, explicar a situação. Outro problema que é bom destacar para os próximos convidados, e a questão da senhora Deolane Bezerra, a convocação dela, o convite dela, primeiro que eu acho que ela não tem interesse processual. Por quê? Ou tal interesse de agir. Eu duvido também que eles tenham colacionado a convocação ou o convite. Por quê? Porque nós já estamos convidando todos aqueles que serão ouvidos aqui com todas as garantias constitucionais. E eu vou ler aqui para os senhores, ó. Convocação para depoimento perante a CPI das Bets na condição de testemunha. Vamos lá. Eu vou ler o parágrafo. Tem todos os detalhes aqui, porém, vamos lá. Consoante o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, inciso 2, letra G, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, Vossa Senhoria, atentem-se para isso, Vossa Senhoria estará dispensada de responder às questões que poderão levá-la à autoincriminação, sendo-lhe facultada a assistência de advogado. Serão assegurados ao profissional da advocacia todas as prerrogativas previstas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Vossa Senhoria terá o direito, de acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, a ser tratada com urbanidade e respeito, como devido em todos os casos e instâncias em relação às testemunhas. Portanto, aqui, ela já não era obrigada a falar. De antemão, ela já tem os direitos aqui assegurados, porque nós não somos infratores da Constituição. Nós cumprimos aqui. Então, aí, para mim, falta interesse processual. Por último, falta também a questão dela ter sido convocada como testemunha ou como investigada. Primeiro que, quando este convite, essa convocação foi feita, havia, sim, um inquérito em curso. Então, aquilo poderia ensejar uma interpretação de que ela seria investigada. Porém, este inquérito foi arquivado. Naquele momento, aconteceu isso. Hoje, a realidade é outra. Então, esta senhora, poderia colaborar conosco, trazer informações, ajudar a definirmos todos juntos, a sociedade, todos aqueles que estão envolvidos. Nós não somos contra ela, não somos contra nada. Não havia uma regulamentação neste país para incriminá-la exatamente em relação à promoção das bets. Nós estamos ainda legislando sobre o assunto e nós desejamos fazer uma legislação absolutamente compatível com a realidade do país, levando em consideração que essas pessoas estavam atuando e estão atuando como influencers ou influenciadores ainda no meio de um limbo legal. Então, por que esse medo todo? Aí, tudo isso que acontece, juntando aqui tudo, eu já digo que acende para mim a luz que não estava acesa, presidente. Acende a luz. Porém, nós já temos aqui, nós gostaríamos de ouvi-la e que ela nos ajudasse a interpretar as informações que vieram dela, Exalci. Por quê? Porque ela pode aqui nos explicar os RIFs, os relatórios de informações financeiras dela. Porque nós não queremos, de maneira nenhuma, tomar uma decisão sem perguntar para a pessoa.
Nós não queremos indiciar ninguém sem entender. Nós gostaríamos de conversar com ela e dizer: senhora Deolane, a senhora pode explicar essa entrada de recurso aqui nas suas contas? Essa saída? Qual é a origem desse recurso? Nós gostaríamos de perguntar para ela, mas ela, pelo jeito, não quer responder. Enfim, senhor presidente, é lamentável, nós já recorremos e vamos trabalhar com afinco para reverter essa decisão, porque isso é um assunto interna corporis. O Poder Legislativo, durante um período de CPI, tem poder de polícia. Tem poder de polícia, presidente. Nós gostaríamos muito, como um poder, de sermos respeitados, presidente. Respeitados nas nossas decisões. Nós estamos cumprindo o nosso dever. Então, agradeço, senhor presidente, peço que possamos agora deliberar sobre as outras matérias e, enfim, vamos trabalhar com toda a equipe da CPI para reverter essa decisão. Presidente, sobre essa situação, né? Bem, a decisão do ministro André Mendonça, no HC 254442, representa um ponto de equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e os interesses legítimos de investigação parlamentar, mas também evidencia os limites institucionais enfrentados pelas CPIs, como no caso aqui a CPI das BETs. A decisão reafirma a jurisprudência consolidada no Supremo, no sentido de que a comissão, a CPI, não tem poderes ilimitados e deve respeitar direitos individuais, como o da não autoincriminação, o direito ao silêncio e a inviolabilidade da liberdade física e moral do convocado. Embora a paciente tenha sido formalmente chamada como testemunha, o ministro identificou sua condição material de investigada, porque no requerimento citava as investigações da operação em Pernambuco, o que ativa, então, essas garantias constitucionais do direito de não comparecer. Mas esse entendimento também se alinha à função contramajoritária do Supremo na proteção da liberdade civil e, sobretudo, ao respeito ao devido processo legal, evitando que a CPI se transforme em instrumento de constrangimento público ou penalização informal. No caso aqui, né, o ministro André interpretou que ela é investigada, apesar que parte dessas investigações já foram, inclusive, arquivadas. Tem outras ainda em andamento. Mas a questão, presidente, é inegável que a ausência da Deolane Bezerra prejudica substancialmente os trabalhos da CPI BETS, tanto no aspecto investigativo quanto simbólico. Como influenciadora de grande alcance, diretamente vinculada à plataforma suspeita de participação em esquemas ilícitos no setor de apostas, o seu depoimento poderia esclarecer práticas estruturais de contratação e movimentação financeira no período anterior à regulamentação trazida pela Lei 14.790 de 2023. A CPI busca entender não apenas os crimes individuais, mas mecanismos sistêmicos de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, manipulação de resultado, para os quais a experiência direta de figuras como Deolane seria reveladora. A sua atuação junto a plataformas como a Esporte da Sorte ilustra como influenciadores digitais funcionavam como intermediários legitimadores de práticas empresariais nebulosas. Isso traz uma atenção, né, com relação aos direitos individuais de interesse público. Esse caso aqui, portanto, evidencia essa tensão clássica aí, a garantia dos direitos individuais, especialmente de investigados em CPIs, e o interesse público na obtenção de informações essenciais para os esclarecimentos de práticas ilegais e também a formulação de políticas públicas eficazes. Apesar da decisão judicial, há uma perda concreta para a CPI. Um depoimento potencialmente decisivo é esvaziado. A decisão cria, de fato, um efeito desmobilizador, pois outros convocados podem usar o mesmo argumento para se esquivarem do debate público das investigações legislativas. Conclusão: a decisão do ministro está fundamentada nessa questão, né, mas impõe um obstáculo à CPI das BETs, dificultando o esclarecimento de práticas ilegais associadas ao setor de apostas. O caso Deolane é emblemático de como a ausência de regulamentação e a instrumentalização de influenciadores digitais criaram um ambiente propício de abusos que, mesmo sob investigação,
podem escapar do escrutínio institucional em nome de garantias individuais. Trata-se de uma colisão legítima de direitos e interesses, cujo equilíbrio exige respostas mais robustas aqui do Legislativo e do próprio sistema regulatório. Então, nós precisamos discutir um pouco também a legislação da CPI, porque, mantido essa tradição aí, não existe mais papel. CPI pode acabar. É um instrumento que é super importante no Parlamento e que ficará esvaziado se continuarem decidindo dessa forma. Não é? Inclusive, nesse caso específico, o advogado não deu todas as informações, porque o requerimento não era o único instrumento, não é, de decisão se poderia vir ou não, porque parte dessa investigação já foi arquivada. Então, mas mesmo assim ela teria que vir para justificar outras coisas, o sistema, né? Porque, de fato, houve muito recurso desviado. A gente está trabalhando aqui com 30 bilhões, 50 bilhões que não pagam impostos, né? No caso aqui tem muitas, muito claro, né, de bens adquiridos ilegalmente, com valor simbólico, tanto imóveis, como móveis, como carros bilionários, né, em nome de pessoas que não têm renda nenhuma. Então, tem lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas que a própria, né, Deolane podia contribuir muito com relação a isso. E ela, inclusive, saber do que parte do que ela faz tem levado esse caos, né, de pessoas vulneráveis, né, como pessoas do Bolsa Família, viciadas, ludopatia para todo lado agora, né, e que grande parte disso é fruto dessa irresponsabilidade de influenciadores que não mediram consequências, né, para os apostadores. Então, a gente precisa buscar uma alternativa para que a CPI não morra no Congresso Nacional. Eu acho que é importante, não é só esse caso, tem vários outros casos que daqui a pouco ninguém mais vem para cá. Estão querendo instalar agora, né, outra CPI das facções e tal. Quem é que vem? Ninguém, né? Então, o ministro precisa, o Supremo precisa realmente ter uma atenção especial com relação a esse instrumento, que é um instrumento previsto constitucional, né, de competência do Congresso.